Olá, gente. Hoje o Café com Angelina está aqui tomando um cafezinho com uma pessoa muito especial. Ela simplesmente desenvolveu receitas saudáveis. Ela pegou a receita, aquela receitinha cheia do açúcar, daquela gordura, do trigo cheio de glúten e tudo, e ela adaptou. Tirou tudo que faz mal, como o açúcar, o leite que inflama e também o glúten, e deixou essas receitas super saudáveis. Eu nunca vi ninguém desenvolver certos tipos de receita como ela. Ela que fez o curso de biologia, mas terminou migrando para uma outra área, que é a área da culinária. Eu estou falando e estou tomando café hoje com a Mara Lúcia, a Mara do Docinho. Então, assim, eu quero agradecer o convite, muito honrada em estar aqui com você, né, participando desse seu projeto maravilhoso, né, que valoriza o pessoal da terra, né, e muito feliz em poder falar de vida saudável, que é a minha praia agora, né. Olha que beleza, tá vendo? Mara, me diga uma coisa. Como foi que surgiu sua paixão por fazer doces e comidas saudáveis? Como você sabe, eu antes já trabalhava com doces, salgados, bolos, mais Isso. na área tradicional, né. Minha mãe sofreu um acidente, eu tive que dar uma parada uma época e passei um tempo sem trabalhar. Como portadora de endometriose, já aos 30 e poucos anos, quando foi descoberta a minha endometriose, não se sabia ainda na época muito sobre. Os médicos passavam algum tipo de hormônio, algum bloqueador de menstruação, e faziam um tratamento de 6 meses, 8 meses, e não falava que a doença era autoimune, que a doença não tinha cura, que o tratamento era até o fim da vida, que ele poderia causar infertilidade, né? E foi passando os anos, eu trocando de médico em médico em médico, até que eu cheguei para o último médico, que eu estou com ele até hoje, o Dr. Ricardo, que foi o primeiro médico, entre todos, que me pediu uma ressonância, né, com contraste, para ver toda a cavidade abdominal, né, nenhum médico tinha pedido antes. E comecei o tratamento com ele, aí quando, aos 45 anos, eu me sentindo estufada, comia alguma coisa, fazia mal, passava mal, ficava com a barriga muito inchada, a barriga muito grande. E ele disse, né, eu acredito que você desenvolveu algum tipo de intolerância. Eu vou pedir outra ressonância e vou pedir que você faça teste de lactose, né? E vá fazendo a exclusão de glúten na sua vida e ver como é que funciona. Quando eu fiz essa ressonância, minha endometriose tinha migrado para o intestino, se tornou endometriose profunda, que acomete toda a área do intestino, todo o aparelho digestivo. E o médico, inclusive, disse para ele, né, eu não vou falar nada para ela não ficar nervosa, mas ela está com muita água na cavidade abdominal, está com muita aderência, e talvez ela precise fazer uma cirurgia para perder uma parte do intestino. E ele ficou muito nervoso na época, muito calado e tal, e o que ele falou para mim, não, é sério, vamos ver como é que a gente faz esse tratamento. Ele passou um hormônio. Aí eu fui atrás do senhor Google, como todo mundo faz hoje em dia, né? E encontrei um médico, o Dr. Marcos Travessa, onde era a primeira pessoa que eu via falar da relação endometriose e alimentação. Que embutidos não era bom para quem tem endometriose, o glúten, o açúcar, a lactose, até porque 70% das portadoras de endometriose elas se tornam intolerantes, né? E quando saiu meu primeiro exame de lactose, realmente eu estava intolerante. Minha intolerância não é tão alta, mas eu sou intolerante. E o glúten, eu não faço a digestão do glúten. O glúten é uma proteína muito grande, né? Eu tenho algo que os nutricionistas dizem que é o leaky gut. O nosso intestino, ele é totalmente fechado. E o leaky gut, ele tem tipo umas passagens, uma permeabilidade
que ali, ao invés de fazer a digestão normal ali, essas coisas passam direto, entendeu? E também tem a questão da fermentação de alimentos, que são os food maps, né? Que as pessoas às vezes, não, mas é o açúcar, é o glúten, é a lactose, não, vai muito além, né? O brócolis, o repolho, a melancia, a beterraba, né? Coisas que são saudáveis, mas que para mim não são. Então, para que eu possa comer esses alimentos, para que eu possa consumir esses alimentos, eu tomo enzimas, né? Inclusive eu tenho uma nutricionista maravilhosa, Carolina Helena, que é incrível, e foi ela que passou essa enzima para mim, que me salva, entendeu? Mas assim, um pedacinho de abacate maior, ele me faz mal, entendeu? Um tempero industrializado, nem pensar, que ele tem glutamato monossódico, que é terrível, né? Para qualquer ser humano, mas para quem é portador de algum problema, né? Então assim, foi por aí que eu cheguei na alimentação saudável, né? Comecei a mudar a minha alimentação. E 4 meses depois, quando eu fiz uma segunda ressonância, eu já não precisava de cirurgia. Porque tinha mudado todo o quadro ali no intestino, na área de aderências, de intestino inflamado, de líquido na cavidade abdominal. Eu já não tinha mais nada. Inclusive o médico olhou para mim e disse, eu só posso dizer que ocorreu um milagre aí, né? Eu disse, o milagre da alimentação, né? Que eu mudei radicalmente. Completamente. Tirei açúcar, tirei leite, tirei glúten. Na época, por conta própria, não aconselho ninguém a fazer por conta própria, tem que ter um profissional. Mas, mesmo assim, me ajudou. Eu fiquei, na época, com vegetais, frutas, proteínas magras, né? Retirei totalmente o leite, retirei totalmente o trigo. O açúcar, eu bani da minha vida. Né? Uma festa ou outra, assim, uma vez por ano, eu como alguma coisa com açúcar. Mas é muito raro. E não sinto falta. Olha aí, quanta informação. Às vezes a gente está sentindo, a gente tem essa sensibilidade no nosso organismo e não sabe o que é. E ela fez um estudo, começou sozinha ali e foi investigando com a informação de um médico e ali ela foi investigando o que era melhor para ela e fazer isso para o próprio bem, né? E ela conseguiu identificar tantas coisas que faziam mal devido a essa sua, como é que eu posso dizer, uma pesquisa, isso aí que você fez, minuciosa, para chegar a ver o que estava, assim, ofendendo e causando tanto mal à saúde, não é, Mara? E de uma certa forma, de pessoa para pessoa muda, então você tem que ir excluindo e identificando o que lhe faz mal, né? Quando a nutricionista passou essa dieta de baixo food maps, retirando essas coisas, você passa mais ou menos 15 dias nessa dieta, e depois desses 15 dias você vai reintroduzindo. E ali, quando você vai reintroduzindo, aos poucos você vai vendo, não, isso aqui me faz mal. Não, quando eu como isso aqui não me faz bem. Aí você repete uma segunda ou terceira vez, não me fez bem. Então você já vai sabendo que seu organismo ali não aceita, né? Não é só uma questão de intolerância, alergia, né, ou ser celíaco, né, que no caso é o glúten. É uma questão realmente de absorção, né, fermentação excessiva, né, todo mundo fermenta alimentos, né. Feijão, né, para mim, é terrível, né, eu já tentei de todas as formas possíveis. Eu só como um tipo de feijão, que é o feijão vermelho, e mesmo assim, ele fica em torno de 48 horas de remolho, e eu fervo a primeira água, jogo fora para cozinhar numa segunda água para poder comer o feijão sem ter problemas de fermentação. Olha aí, tá vendo? Eu acho que tanta gente que está escutando esse nosso café também está aqui pensando e identificando algum probleminha, porque isso aí é uma coisa que mexe com todo o organismo, não é, Amara? Qual foi o maior desafio no início da sua jornada com a culinária saudável? Foi acertar as receitas. Porque na internet tem uma infinidade de receitas sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Aí você vai lá e faz, você perde todos os ingredientes. Porque aquele pulo do gato, o pessoal não dá, né? Então, assim, hoje em dia existem até algumas blogueiras que já dá alguma coisa, as professoras que em aula ao vivo, elas dão uma receita legal, mas lá na minha época, o que mais tinha era bolo de aveia e bolo de banana, e quando eu fazia, perdia os ingredientes, porque não dava certo, ficava ruim, não ficava gostoso, né?
E mesmo assim eu comia. Porque assim, ruim com ele, pior sem ele. Porque eu não estava comendo um doce, tinha vontade de comer um doce, tinha vontade de comer uma coisa gostosa. E não dava certo. Então esse foi o meu maior desafio, que eu realmente resolvi estudar, né? Entrei em 2 cursos, entrei em primeiro de confeitaria saudável, com Renata Baixa, e há 6 meses eu entrei no curso no Gluten Free Academy, da Paula Martins, que é panificação sem glúten com fermentação natural. Nossa, olha aí, gente. Que orgulho, hein? Ter uma pessoa que estudou e desenvolveu receitas, até mesmo a confeitaria saudável, que eu nem sabia que existia, não é? E veja quanta coisa boa esse nosso café hoje, viu? Mara, o que diferencia um doce saudável de um doce comum? Quando a gente tem a técnica, quando a gente aprende, em nada. O sabor fica 90% igual. Por quê? Porque na relação do doce, o mix de adoçante saudável, eles têm sabores próximos do açúcar, né? Quando você faz um mix ali com maçã em pó, com eritritol, uma polidextrose, ou o isomalte, que é um açúcar que vem da beterraba, né? Você faz um mix ali legal para ele não ficar com índice glicêmico alto, que diabéticos possam consumir, claro, com moderação, né? Um diabético não vai chegar ali e pegar um bolo inteiro, um pudim inteiro e vai comer, né? Mas hoje em dia, a gastronomia saudável, ela está ali lado a lado com a gastronomia tradicional, tão saboroso quanto. Fica muito bom. Realmente, porque não tem diferença alguma e até o sabor, sei lá, é mais gostoso, não sei. Já foi bem ruim. Naquela Entendeu? época, Já né? foi bem ruim. No começo dessa jornada aí de sem glúten, sem lactose, que vem de quê? De uns 10, 12 anos para cá, muita coisa já mudou, muita coisa já evoluiu, né? E hoje em dia tem muita coisa saborosa, né? Verdade, No mercado. Mara. Quais ingredientes você mais gosta de usar e por quê? Eu gosto de usar tudo, né? Mas assim, eu uso bastante a farinha de amêndoas, que ela é uma farinha gostosa. Ela é uma farinha com poucos carboidratos, né? Ela é uma farinha de oleaginosas com gorduras do bem, que não são gorduras saturadas, né? E eu gosto muito de trabalhar também com a panificação, né? É maravilhoso você fazer um pão sem glúten. Claro, ele não vai ficar nunca igual aquele do trigo que você pega assim e desmancha, né? Mas assim, a proximidade do sabor, a proximidade da textura, e você fazer aquele mix ali de farinhas, né? Você coloca um fermento natural que não é químico, né? Você produz o próprio levain em casa, que é o fermento selvagem. Assim, é maravilhoso. Eu estava vendo até isso sobre a fermentação natural e falando sobre os italianos que tanto degustam pão, tanto gostam de pão, e o pão lá da Itália é um pão feito com fermentação natural. E assim também o trigo deles é um trigo mais puro. O nosso, Isso. além de ser tão refinado, algumas indústrias elas estão colocando glúten no que naturalmente já tem glúten. Ou seja, para que você pega aquele pão que é fofíssimo, maravilhoso, industrializado, muitas vezes ele tem adição de glúten. Isso. Mara, me diga uma coisa, existe assim algum doce tradicional que você conseguiu adaptar para uma versão mais saudável? Sim. O nosso bolo de macaxeira com coco caramelado, né? Eu uso adoçantes caramelizáveis, que o xilitol e eritritol, ele não carameliza. Se você fizer uma calda, você vai fazer um pudim, mas ela vai ficar branca, né? Então, hoje em dia existe no mercado a polidextrose, a maçã em pó, o isomalte, tem o Snil, que é de uma empresa aí conhecida, ele é feito da fibra da mandioca, que são adoçantes que caramelizam. E eu consegui fazer o bolo de macaxeira caramelizado com coco. O bolo é com adoçantes naturais. E fiz também o bolo de abacaxi invertido, que é da nossa infância, né? Que é aquele abacaxi caramelizado no fundo, quando a gente vira o bolo, tá lá aquele abacaxi gostoso.
E o nosso bolo de noiva pernambucano, que eu aprendi num curso, né, com a professora Paula Martins, e adaptei algumas coisas para o nosso Nordeste, apesar dela ser nordestina também, já morar em São Paulo há muitos anos, mas da própria receita dela eu já adaptei algumas coisas, entendeu? E ele ficou muito próximo, né? Ele leva o nosso vinho licoroso, né? A ameixa, a passa, a fruta, mas assim, de uma forma mais saudável, né? Com menos, sem açúcar, mas com menos açúcar, o açúcar só das frutas, a adição de açúcar nenhuma, só das frutas, como a ameixa, a passa e a fruta cristalizada, ela tem o açúcar natural dela, né? Isso aí a gente não consegue retirar. Mas um diabético, ele já pode consumir um bolo de noiva numa festa, sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcares. Então, isso é um sonho, né? É um sonho que se tornou realidade. E assim, ele é bem molhadinho, do mesmo jeito. Eita, que maravilha! É um sonho para todo mundo que está aí com uma glicose alta. Mara, como é seu processo assim de criação de novas receitas? Como é que você faz? Assim, eu tenho estudado muito. Muitas das minhas receitas são do curso, eu faço o curso das duas ainda, tanto da Renata Baixa como da Paula Martins. Mas assim, você vê uma receita, alguém postou. Hoje em dia, a gente vive muito no Instagram, né? Alguém postou ali um pavê. Aquele pavê leva creme tal, creme tal, creme tal, um creme de confeiteiro, né? Aí você vai ali, né? Aqui eu posso retirar o açúcar, aqui eu posso modificar a gordura, né? Aqui eu posso fazer um mix de farinhas, fazer uma bolachinha, um biscoitinho saudável e montar aquela sobremesa ali, né? Sem adição de açúcar, né? Não é só trocar o açúcar. Não, eu vou tirar o açúcar da receita e vou botar adoçante. Não, vai dar ruim. Não, eu vou fazer um bolo aqui, eu vi um bolo de cenoura, né? Ele tem trigo, eu vou botar só farinha de arroz. Tu vai pegar teu bolo e ele vai esfarelar assim na mão, seco, que se você botar um balde de água lá, ele não vai molhar. Então, assim, ele tem que ter um mix e tal. Mas, assim, você estudando direitinho, você aprendendo o básico ali da culinária sem glúten, você desenvolve as receitas. E como que faz para conciliar o sabor e saúde sem perder a aceitação do público? Essa é a parte mais difícil. Mais difícil, não é? Porque ainda existe muito preconceito com a alimentação saudável. De achar que não tem sabor. De achar que é ruim. Alguém já perguntou para mim, tira o glúten, a lactose e o açúcar, resta o quê? Resta um doce gostoso de quem sabe fazer. Porque se você sabe fazer um doce gostoso, você vai fazer, entendeu? Mas assim, o desafio é muito grande. Hoje em dia está tendo aceitação muito melhor, né? Quem prova, né, gosta, né, e volta, né, vira cliente, né? Mas é muito difícil você colocar na cabeça de alguém que adoçante é gostoso, que sem leite, que o leite sem lactose é gostoso. É o mesmo sabor, né? Eu tenho uma amiga que uma vez eu falei para ela do macarrão de arroz, ela olhou para mim e disse, Eca, macarrão de arroz? E eu fiz um macarrão com queijo, ela tinha vindo dos Estados Unidos, um mac cheese, com macarrão de arroz, com um molho branco, sem glúten, né? E fiz aquela travessa enorme, e quando ela já estava no segundo prato, e disse, vou levar a minha marmitinha para eu almoçar amanhã, eu disse, totalmente sem glúten e sem lactose, tanto a massa quanto o molho. Ela disse, não dá para acreditar que eu comi macarrão de arroz, que eu, Eca, né? E hoje em dia ela é cliente do meu macarrão com queijo, né? Quando tem evento que eu levo, ela já faz a marmitinha para levar para casa. Muito bem. Você sente que o interesse por alimentação saudável tem crescido nos últimos anos? Muito. É um mercado que vem em constante crescimento, não é, Mara? As pessoas, hoje em dia, elas se preocupam muito com a questão de saúde e também tem a questão de crianças já nascerem intolerantes ou celíacas. Eu tenho um cliente acho que ele tem uns 4, 5 anos, e ele é celíaco e diabético, né? Então, assim, hoje é muito cedo isso aí. As crianças já vêm, eu tenho outro de 1 ano também, que ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Então, ele tem que ser vegano já de pequenininho. As coisas para ele tem que ser com leite vegetal,
não totalmente vegano, né? Que o vegano não consome proteína animal, mas vegano no lado do leite vegetal. Ele não pode consumir leite animal de jeito nenhum. Então, assim, até por uma questão das crianças terem isso hoje em dia, diabetes muito cedo, às vezes por um problema genético, hereditariedade, alguma coisa do tipo, né? E assim, muita gente, algumas pessoas por estética, que quer um doce saudável para não ganhar peso e tal, ou vida fitness, mas na maioria das vezes, os meus clientes, a maioria por comorbidade mesmo, em busca de saúde. Mara, que dica você dá para quem quer começar a cozinhar de forma mais consciente, digamos assim, uma forma mais, né, saudável? Acho que a primeira coisa é eliminar tempero industrializado. Aquilo ali não faz bem para ninguém. Não vou falar as marcas aqui, né, que a gente não está fazendo propaganda deles, mas aqueles lá de pozinho, de tabletinho e tal. Use uma cebola alho e salsa, páprica doce, páprica picante, lemon pepper, chimichurri, bastante alho, cebola, coentro, pimentão. Nós temos uma infinidade de coisas na natureza, né? Um orégano fresco, se tiver disponibilidade, o tomilho, que é uma delícia, né? Então, assim, não há necessidade de você fazer uma culinária colocando tudo industrializado. Faça o seu próprio caldo de frango, o seu caldo de carne. Você bota na geladeira, você coloca ele em cubinhos de gelo e você deixa lá no seu congelador. Quando você quer o caldinho, você vai lá e faz. Sempre mantenha o seu docinho saudável ali na geladeira. Dá para fazer um bolinho de aveia, dá para fazer um bolinho de banana. Se você não quer deixar o açúcar, seu bolo leva 2 xícaras de açúcar, diminui para 1. Você já vai estar, né, melhorando. Seu café, você bota 2 colherzinhas de açúcar, diminui para 1. Vai testando o sabor. Né? Depois diminui para meia. Vê se daqui a uns 15, 20 dias você já toma sem açúcar, né? Você elimina, né? E se não conseguir, vai para os adoçantes naturais. Hoje nós temos a estévia pura, que o mínimo que você bota já é de uma doçura absurda. Ela adoça 300 vezes mais que o açúcar, para você ter uma ideia. E é uma plantinha, né, a estévia? A estévia, né? Então tem uma empresa aí, a Cola Andina, que ela é pioneira mesmo. O potinho menor tem 10 gramas, inclusive aqui na cidade vende, mas assim, ele adoça 300 vezes mais do que o açúcar. Então você, para botar no café, é uma pontinha de espátula, você botar demais, você já não toma, porque ele fica numa doçura absurda. E ele é totalmente natural, ele não sobe o índice glicêmico. A estévia é uma planta. É maravilhoso. Então assim, vida natural. Procure o mais natural possível. Alimentação natural é tudo. Tem alguma receita simples e saudável que todo mundo deveria testar em casa? Que você... Sim, um brigadeiro saudável, que não precisa nem ao fogo. Seria facílimo. Tâmara jumbo. Aquelas tâmaras secas, elas contêm açúcar. Aquela tâmara que vem ali, parecida com ameixa, isso. Ela tem adição de açúcar nela. A tâmara jumbo não, a tâmara jumbo é a fruta in natura seca. Então o açúcar dela tem a diferença da tâmara jumbo e da tâmara normal. Aquela tâmara mais seca, que parece uma ameixa seca. Que eu compro ela sem o carocinho. Com caroço, compra jumbo. Aquela sem caroço, ela tem adição de açúcar. Meu Deus, eu não sabia. Então a tâmara jumbo, ela é a fruta in natura. Ela vai ter o açúcar da própria tâmara, né? Então assim, você bota ela de molho numa água morna, deixa ali uns 30 minutinhos. Aí você bate ela no processador, no liquidificador com cacau em pó. Né? Pode adoçar ou não, eu prefiro não adoçar porque a tâmara já é doce. E ali você faz seu brigadeirozinho, ou você pode comer de colher, fica uma delícia, né? Então assim, para quem não gosta de ir para o fogo, né? Para cozinhar uma coisa mais difícil, né? Um bolinho, eu trouxe até uma receita aqui de um bolo de maracujá. Se você quiser, eu posso ditar aqui para o pessoal. Será maravilhoso, que eu tenho certeza que todo mundo vai... Não é? E aí são receitas que ela foi estudando, tem todo um processo de pesquisa, de elaboração. Eu estou muito grata de você poder passar aqui para todos que estão nos assistindo. Olha aí, peguem aí a caneta, o papel e vão anotando, porque aqui é saúde, é dica de saúde.
É um bolo low carb de maracujá. Ele rende em torno de 10 fatias, mais ou menos. Então, assim, dá para congelar. Então, assim, você pode fazer até em marmitinhas menores, né? Porção menor e congelar seu bolinho lá, né? Ele dura até 90 dias congelado. E sempre que você quiser um doce, tiver com vontade, vai lá. Mesmo ele sendo low carb, não vamos também exagerar, né? Exagerar, isso Então, assim, mesmo. olha, 4 ovos, 80 gramas de polpa de maracujá, tanto pode ser a polpa congelada como a polpa da fruta, mas a da fruta é muito mais saborosa, né? 100 ml de leite de coco. Eu uso leite de coco caseiro, porque eu não gosto muito do sabor do coco de garrafinha. E alguns leites de coco de garrafinha, eles têm alguns produtos industrializados nele que contêm açúcar, né? Então, tem que estar ligado na tabela nutricional. É bom falar Até o isso. coco seco de pacotinho, alguns contém açúcar, tem adição de açúcar. É bom Então, falar isso ler mesmo. rótulo é importantíssimo. Você tem que perder tempo no supermercado, você tem que ler rótulo. Porque, assim, até um temperinho normal, ele contém glúten. E se a pessoa for celíaco, e você for fazer alguma coisa com esse tempero para o celíaco, ele vai passar mal. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, né? As 5 colheres de sopa de iogurte natural. Se houver intolerância, então um creme de leite, 0 lactose, ou um iogurte natural, 0 lactose, né? 100 gramas de mix de adoçante, xilitol mais eritritol. Por quê? O xilitol ele é metabolizado no intestino. Então, algumas pessoas vão ter gases. Eu mesmo, xilitol sozinho, para mim, não dá. Então, xilitol mais eritritol. E se quiser usar o stevia, aqui o xilitol mais eritritol e uma pontinha de stevia, ele vai dar uma doçura maior, né? 100 gramas de coco ralado, 0 açúcar, como eu falei, né? 80 gramas de farinha de amêndoas, que também pode ser a farinha de castanha de caju. Ela também, nutricionalmente, ela tá bem ali, mas a farinha de amêndoas ela é mais gostosa. E meia colher de sopa de fermento. Bater no liquidificador os líquidos e os adoçantes. Em outro recipiente, misture os líquidos, já batidos, com os secos, né? Com as farinhas e tal. E por último, o fermento, sempre, né? Se usar o maracujá fruta, pulse para não triturar e ficar cheio de pontinhos, né? Ou não amargar, né? Geralmente dá uma pulsadinha e você coa aquela polpa, né? Para fazer o bolo, né? A forma untada, eu uso desmoldante sem glúten, mas a pessoa pode untar da forma tradicional, com manteiga, polvilhar uma farinha de arroz ali, de boa, né? O forno pré-aquecido 180 graus, mais ou menos 40 minutos. A forma de silicone também dá para fazer, não precisa untar, mas a forma de silicone tem que estar ligada ali, porque às vezes ela queima o bolo, né? E no centro ele não vai ficar muito bem assado, né? Então, melhor a forma tradicional, né? E para coberturas é opcional, né? Então, 50 gramas de polpa de maracujá, 100 ml de coco e adoçante a gosto. Pode dar uma engrossadinha ali no fogo e você despejar por cima. Tá ali uma sobremesa saudável, né? Que você pode dividir em várias porções, né? Ou você vai receber uma visita, você faz ali um bolinho de maracujá gostoso. No caso, se você gostar de maracujá com chocolate, pode derreter um chocolate 70% ali com um pouco de creme de leite e colocar por cima como cobertura, ao invés dessa cobertura também de leite de coco. E fica muito bom, fica muito gostoso. Olha que dica maravilhosa. Quando eu vi que Mara desenvolveu a pamonha sem açúcar... eu esqueci de falar da pamonha. Eu até hoje eu fiquei assim, meu Deus do céu, como ela desenvolveu essa pamonha saborosa sem colocar o açúcar, sem colocar... Como é isso? Aí você desenvolveu essa pamonha... É teste, né? Você vai provando. E também bolo de rolo, tudo isso ela faz sem lactose, sem o glúten, sem nada disso e fica muito saboroso. A goiabada é artesanal. A goiabada também é feita em casa, sem adição de açúcares. De açúcar. O bolo de rolo é num curso que eu fiz de Lenira, a Lenira, que ela é de Jaboatão, é maravilhosa. E foi ela que desenvolveu a receita, adaptando do mundo do açúcar para o mundo saudável. Eu fiz esse curso dela e o bolo de rolo hoje em dia é um dos meus carros-chefes de venda, né? É o bolo de rolo e o pão francês, né? Sai muito, porque o pessoal
Eu comecei fazendo os doces saudáveis, mas eu sentia muita necessidade de quem é celíaco, quem não consome glúten, de consumir um pão bom, gostoso, tá? O pessoal sentia muita falta disso. Eu disse, não, vou estudar para fazer pão, porque eu tentei com receitas da internet, realmente não ficou bom. O pão ficava mais seco, ficava mais duro, né? Não que o pão sem glúten vai ficar igual. Tem alguns truques. Por exemplo, pão francês. Você pega um pão francês hoje, aí quando ele está amanhecido, aí ele vai ficar um pouquinho mais durinho. Borrifou um pouquinho de água, colocou 2 minutos na airfry, 30 segundos no micro-ondas, ele já volta à consistência normal, fica fofíssimo. Fica perfeito, né, para você consumir. Se você borrifar água, colocar ele na airfry, 2 minutos, ele vai ficar crocante a casca. Que maravilha, que dica tão extraordinária essa dica sua, É só viu? aquecer. O pão sem glúten, o segredo dele é no dia seguinte você aquecer. Aqueceu, ele volta para o normal. Porque assim, ele vai ficar um pouquinho mais durinho no dia seguinte, né? E sempre manter ele armazenado, ou num pote hermético, ou no filme, ou numa bolsinha bem lacrado, bem fechado, né? Porque eu senti essa necessidade grande do pessoal sem glúten, né? Lá em casa já há muito tempo que não entra nada com glúten. Nada, absolutamente nada. Eu não trabalho com glúten de jeito nenhum, até porque eu tenho clientes, como eu disse, celíacos e alérgicos. Mesmo assim, as minhas espátulas, as minhas vasilhas, talheres, tudo eu trabalho separado. Nada do uso do dia a dia. Por quê? Se assar um pão com glúten e assar um pão sem glúten no mesmo forno, vai ter contaminação cruzada. Porque o glúten, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é, vou dizer, tão potente, né? Que se você trabalhou com glúten aqui, vamos dizer, fazendo uma pizza, você está polvilhando, você ali espichou a massa, né? Aquele trigo, ele vai indo para o teto. E ele fica grudado nas paredes. Se você tiver uma mesa que ela esteja um pouco porosinha, com alguns furinhos, ele vai ficar ali grudado, porque o glúten é como se fosse uma cola. Então, assim, você limpou ali e foi fazer uma coisa para um celíaco, vai ter uma contaminação cruzada. O motor da batedeira, se você bater um bolo ali com trigo e depois você for bater sem trigo, vai dar contaminação cruzada, entendeu? Um forninho air fryer, né? Um forno micro-ondas, onde foi o glúten, o celíaco não pode passar. Só o fato de alguém cortar um pão com a faca, botar um pão com glúten, e o celíaco for lá e cortar o pão dele, vai ter uma contaminação cruzada. E dependendo do tamanho da doença, da intolerância dele, ele vai parar no hospital. A coisa é bem séria. É muito sério isso aí. E que ponto você nos trouxe da contaminação, digamos assim, com o glúten? É uma coisa muito séria. Eu acho que é por isso, Mara, que a maioria das padarias não tem, a gente não tem acesso a tipo comida saudável, pães sem glúten. Nós não temos acesso. É uma coisa que está faltando aqui em nossa região. Eu acho até mesmo na capital, uma padaria só para pessoas que têm algum tipo de intolerância. Na capital tem uma. Tem uma? Existe uma? A Leite Libre, que a proprietária, ela é alérgica à proteína do leite. E ela fez essa padaria completamente sem glúten, né? Sem glúten e sem leite animal, né? Mas é pedido por encomendas e tal. Mas assim, os pães dela são bem bonitos, né? Eu nunca provei não, mas ela é bem famosa na internet. E essa, pelo que eu saiba, no Recife, é uma padaria específica, eu só conheço a dela, né? Mas hoje em dia até tem produtos sem glúten, mas não é para celíacos, porque na embalagem vem dizendo, né? Contém leite, contém soja, derivados e tal, pode conter glúten, traços de glúten, Traços, né? Porque até as farinhas para a gente comprar, tem que comprar de locais que tem um selo de garantia do sem glúten, eu compro na Ingredientes Online, né? Porque para não haver a contaminação cruzada, que é o caso da aveia. A aveia, ela é naturalmente sem glúten, mas o fato dela ser guardada em silos que tem trigo ou cevada, né? Então ela vai pegar contaminação por conta disso aí. Então, tanto é que você vê na aveia de caixinha que tem no supermercado, ela vai dizer, né? Pode conter glúten, por isso, né? Então, para trabalhar com um público sem glúten, que tem alguma comorbidade, tem que ser uma farinha sem glúten, que a gente tenha certeza que ela realmente não tem. Ou trabalhar com
algumas farinhas orgânicas. É um processo bem difícil, É viu? complicado. Muito. Mas hoje em dia já é bem acessível. O que a comida saudável representa para você, além da nutrição? Nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Para mim que vivia tendo crise de rinite o tempo inteiro. Hoje em dia eu ainda tenho crise de rinite, claro, né? Mas bem poucas. Eu tinha crise de asma alérgica. Você que me conhece sabe que eu passei a minha vida inteira tendo problemas com asma alérgica. A minha intolerância, né? Antigamente eu vivia estufada, inchada, morrendo de gases, né? E depois da alimentação saudável, né? A mudança de vida, eu não volto nunca mais para aquela vida normal, né? Nós, agora há pouco, estivemos em uma festa juntos, né? E você viu que eu praticamente belisco uma coisa ou outra ali, né? Não consumo praticamente nada. Geralmente, quando eu vou para uma festa, eu espero o jantar, que o jantar sempre tem uma proteína ali, uma salada, alguma coisa que dá para comer, né? Mas assim, eu não sinto falta. Já escutei muito, mas você não come açúcar. Meu Deus, come o quê? Nossa, tem tanta coisa, né? Mas você não come glúten, você não toma leite. Não, eu tomo leite. Eu tomo leite sem lactose, eu tomo leite de coco. Leite de coco com café é uma delícia. Leite de coco saudável, o feito em casa, né? É muito gostoso, é muito bom, né? Então, assim, para mim, um divisor de águas foi mudança de vida total. Sair de uma cirurgia de risco para cirurgia nenhuma. Só com a mudança do hábito alimentar. Veja, isso aí é uma coisa tão importante de você dizer e levar essa informação para quem está em casa, porque quantas pessoas estão também aí já perto de ser cirurgiado e que mudando o hábito alimentar nem passaria por um processo tão radical ao ponto que é uma cirurgia. E assim, endometríacas, portadoras de endometriose, elas têm que tomar consciência que a alimentação é o foco principal no tratamento. Não existe hormônio, não existe bloqueador de menstruação, não existe nenhum tipo de medicamento. Fazer esterectomia, nada disso vai resolver o problema da endometriose. Porque mesmo uma pessoa fazendo uma esterectomia, as sequelas da endometriose vão ficar ali. Eu já estou há 5 anos na menopausa, mas eu tenho sequelas de endometriose para o resto da minha vida. Elas não vão sair, né? Tem pessoas que têm foco de endometriose até no cérebro. Você vê uma coisa, o endométrio é aqui no útero, né? E você pode ter focos, ele expandir e você ter focos no cérebro, né? E assim, é uma doença realmente que ainda em alguns pontos é uma incógnita para médicos. Mas a alimentação saudável para endometriose, para qualquer doença, mas para endometriose em si, você tirar embutidos da sua vida que não faz bem, presunto, linguiça calabresa, o presunto parma não, o presunto parma é de boa, ele é saudável, mas o resto nenhum, né? Você retirar o açúcar, você retirar o trigo, retirar o leite, né? Você vai ver uma mudança de vida radical, porque vai melhorar a sua condição de vida. E fazer exercício físico. Você não precisa ir para uma academia pegar 50 mil pesos. Chega ali na rua, faz uma caminhada, acorda cedo, respira um ar, faz uma caminhada boa, dá uma corridinha, né? Se tiver condições, faça uma natação, faça uma hidroginástica. Ou ali, a academia da cidade, se junta um pessoal, faz uma dança ali, uma animação. O pessoal agora está na moda, corrida na rua, né? Se junta com aquela galera lá e vai viver vida saudável, né? É muito bom. Não que de vez em quando você não vai enfiar o pé na jaca. Se você não tem problemas de saúde, no final de semana você comer o seu hambúrguer, você tomar sua cerveja, tomar um refrigerante. Eu já não tomo refrigerante há mais de 10 anos, não sinto falta. Mas foi por opção minha, eu deixei, né? Me fazia mal, contém muito açúcar, né? Contém muitos conservantes. Você pega a lista de ingredientes, por exemplo, do veneninho preto, né? Do rótulo vermelho. Isso. Você chega ali na lista de ingredientes dele, corante, acidulante, umectante, um monte de antes, né? Se você olhar assim, você não vou tomar isso, porque realmente é uma delícia, bem geladinha, é muito gostosa, mas nada saudável. Mara, eu estou vendo que você trouxe aqui para a gente provar pudim. Esse pudim
com certeza é zero açúcar. Zero açúcar total. E ele fica tão consistente. E é zero leite também. É zero lactose. Zero lactose. Mas também faço a versão dele com leite de coco para pessoas que são completamente intolerantes a qualquer tipo de leite animal. Esse é com leite zero lactose, mas eu faço ele com leite de coco também. Ah, tá joia. Ou leite de amêndoas, que também é muito gostoso. Certo. Mas ele é totalmente saudável, né? Certo. Aqui temos um brioche. Sim. Que é um pão delicioso. Eu sou suspeita para falar porque do sem glúten é o que eu mais gosto. Certo, o brioche, né? O pão francês e o bolo de rolo. Meu Deus. E ali o bolinho de banana caramelada, né? Eita. Que assim, o caramelo também é feito com adoçantes. Que maravilha. E lindo que tá, cheiroso. Eu tô doida para ir comer daqui a pouquinho. Sim, Mara, e a gente... Eu acho que todo mundo está querendo assim saber como é que faz para consumir seus produtos. Como é que a pessoa entra em contato com você? Se você, ô Mara, por que você não abre um estabelecimento comercial para a gente ir lá e degustar, sabe? Ter mais acesso à sua cozinha? Como faria isso? Eu acho que futuramente, né? São planos, né? Deus vai programando tudo no tempo certo, né? São planos. Por enquanto, ainda trabalhando em casa. Mas, assim, tem meu Instagram, que é o Mara Docinho Saudável. Pode pedir, tem um link na bio, que vai direto pro meu WhatsApp. E pode pedir pelo direct, né? E pelo meu telefone, que é o 98582-7631, né? E pedir geralmente com 24 horas de antecedência. E os bolos festivos, que eu faço bolo de aniversário também, recheados com camadas e tal, os bolos festivos pelo menos 48 horas de antecedência. Esses são bolos mais elaborados, com massas mais estruturadas, ele precisa ser prensado para poder receber a cobertura, então são bolos mais demorados, né? Mas o restante 24 horas de antecedência. E pães também entre 24 e 48, porque os pães são de fermentação natural. Eles ficam pelo menos 5, 6 horas em temperatura ambiente fermentando, e depois eles vão para a refrigeração, fica de 12 a 24 horas fermentando para poder ser assado. Que é para aquele açúcar ali, seja quebrado os carboidratos daquele pão, diminuir os açúcares, e a fermentação ali seja completamente feita para que a digestão do pão seja muito legal, porque o fermento biológico, por muitas vezes, ele vai fazer a digestão do seu organismo, por isso que a gente fez como um pão da padaria e fica estufado. Por essas coisas, né? Por essas coisas. Então, olha, o número de Mara tá aí na tela, para vocês entrarem em contato, e vamos esperar que ela abra logo essa cozinha dela. Eu digo assim, né? Para ela abrir essa cozinha, para a gente ter acesso a esses produtos tão saudáveis e que são produtos, eu vou dizer assim, que são raros da gente encontrar, porque a gente não tem acesso. Não tem acesso, infelizmente. E eu acho que é o sonho de todos que a gente encontrasse uma cozinha como a de Mara, assim, aberta, para que a gente pudesse entrar, pegar o nosso pão, pegar, assim, o nosso pudim, o nosso bolo. Olha, e ela faz o kit festas para você, saudável. Olha, entre aí em contato, você que está aí pré-diabético, sua glicose deu mais de 90, corra atrás, não deixe de comer não, seu docinho saudável após o almoço, consuma seu docinho, entre em contato com Mara, vai fazer sua festa, as amigas, e você está tudo pré-diabético, é só entrar em contato com Mara que ela faz seu kit festa e você vai deliciar-se com seus amigos de um doce saudável. Eu até esqueci, né? Tem as coxinhas, tem as empadas também, menina, né? Também tem os salgados, gente. Tem os pastéis, que também são sem glúten, né? Então é bom botar assim, né? Comidas saudáveis. Mara, comidas saudáveis. Porque tem tudo isso, né? É porque eu comecei com docinho saudável, o pessoal já conhecia ali o Instagram, eu não mudei, né? Mas assim, antes era só doce, né?
Agora entrou os salgados também. Tem a coxinha que é totalmente sem massa. Ela só é o frango e o queijo, né? E mais nada, né? E temos também a coxinha que é com batata, né? Que é feita com batata inglesa, com frango, né? E elas são empanadas com fubá orgânico, né? Ou farinha de amêndoas, dependendo do gosto do cliente, né? Mas elas não levam nenhum tipo de farinha na composição. Ai, Mara, que delícia. Pelo amor de Deus. Além dos doces, agora já tem o salgado. Mara, você está desenvolvendo receita demais. A gente está querendo mesmo é que você abra logo esse estabelecimento, a sua delicatessen, que é só comidas saudáveis. Com certeza, Mara, vai ser um sucesso. A gente está aqui sonhando para que você chegue logo esse dia, para a gente, sabe, ter acesso mesmo a ir lá e pegar as bandejinhas. Ai, eu estou sonhando. Deus está no comando. E se for da vontade dele, vai ser, acontecer, né? Estamos trabalhando, né? Vamos todos lá. os dias. Mara, que mensagem você deixa aqui para o pessoal que está nos assistindo? Eu quero agradecer quem se disponibilizar a assistir essa entrevista por completo, né? Quero agradecer também ao convite, né? Porque é uma oportunidade incrível falar de vida saudável, né? E assim, agradeço demais de você ter me dado essa oportunidade de falar um pouco assim do que eu faço, do que eu vivi, do que eu vivo até hoje, né? Então a mensagem que eu dou viva a sua vida de forma saudável, sem aquele exagero, né? Se você não tem nenhum problema de saúde, ou mesmo que tenha, se permita às vezes, né? Às vezes a gente precisa se permitir, né? Que mude os hábitos enquanto é tempo, né? Hoje nós temos muitos problemas de saúde por conta de alimentos nocivos. Nas prateleiras do supermercado nós temos alimentos que têm 4 anos de validade. O que é que tem dentro daquele alimento para ele ter 4 anos de validade ali numa prateleira, né? Então vamos pensar com carinho na nossa saúde e no nosso corpo, né? Nosso intestino é nosso segundo cérebro e ele sente tudo, né? Então no seu fim de semana faça lá seu exagero, mas durante a semana um feijãozinho, um arroz, uma salada, uma proteína, de vez em quando um docinho saudável, né? E pratique exercício físico. Mantenha sua mente fresca, tentar se libertar do estresse do dia a dia, que não é fácil, né? E de vez em quando sair para se divertir, né? Conversar com os amigos, bater um papo, viver, né? Olha aí, viver, olha a mensagem, muito linda. Então, um brinde ao nosso café com Angelina. Ah, que delícia, amei. Que delícia, ai, ai, credo que delícia, ai, ai, ai. Credo que delícia, ai, ai, credo que delícia, ai, 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 credo que delícia, as amigas namorando e eu aqui solta na pista, ai, ai, credo que delícia, ai, 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 credo que delícia, ai, ai, credo que delícia, credo que delícia, ai, ai, credo que delícia, ai, 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 credo que delícia. Namorando e eu aqui soltar na pista.